Bom dia, bom povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra de Deus, parte de quinta-feira. Olha só, Jesus, o mediador da nova aliança. Então a gente vai aprender algumas ideias da antiga aliança e algumas ideias da nova aliança que a gente vivemos hoje. Mas olha só, em Hebreus capítulo 8 e a 10, dá ênfase da obra de Jesus como mediador de uma nova aliança. Pois a antiga aliança era um prenúncio das boas coisas que viriam. Hebreus capítulo 10, versículo 1 fala sobre isso. Suas instituições tinham sido projetadas para ilustrar a obra que Jesus faria no futuro. Então a antiga aliança, o papel da antiga aliança era através de símbolos, e todos os símbolos que estavam na antiga aliança representaria Jesus Cristo que viria para mostrar todo o processo ali do plano da salvação. A antiga aliança ela era através de símbolos representando o Messias que viria para nos salvar. A gente vemos o seguinte, olha, os sacrifícios de animais prefiguravam a morte do Messias como um sacrifício em nosso favor. A gente vimos que lá no Jardim do Éden também, logo depois que o casal pecou, a gente vemos que eles foram expulsos e foi sacrificado um cordeirinho para os seus pecados ser transferidos para esse cordeirinho. E a gente sabe que isso representaria o Messias que viria. Em João capítulo 1, versículo 29, fala que João Batista olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente vimos que todos esses sacrifícios representariam o Messias que viria. Agora, tinha uma coisa na antiga aliança, por exemplo, mas o sangue deles não era capaz de purificar a consciência. Hebreus capítulo 9, versículo 9. A morte de Jesus, no entanto, purifica a nossa consciência para que possamos nos aproximar de Deus com ousadia. Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 22. Então, o que Jesus fez por nós, ele tem algo grandioso, e ele é muito mais grandioso do que o que acontecia na antiga aliança, o sacrifício de animais ali, todos os rituais que eram feitos. O que Jesus fez é algo extraordinário, superior, muito mais superior do que acontecia com os cordeirinhos. Mas olha só, a gente precisa entender algumas coisas interessantes. A nova aliança oferece um sumo sacerdote que não apenas explica a lei de Deus, mas a amplia em nosso coração. A gente sabe que o sumo sacerdote da antiga aliança, ele tinha alguns trabalhos que eles faziam. Uma vez por ano, o sumo sacerdote ele oferecia sacrifício pelo povo e por ele mesmo fazia a purificação ali do santuário. Só que a gente vê algo de interessante acontecendo aqui. Já na nova aliança, Jesus é apresentado como nosso sumo sacerdote, mas ele não precisa oferecer sacrifício por ele mesmo. Ele que se oferece pelo povo, ele que nos dá poder para vencer também. Então ele é o próprio sacrifício, ele é o nosso sumo sacerdote. E tem algo de interessante também que a gente vemos. Diante de todo esse cenário, o objetivo de Jesus ao vir aqui e ampliar toda a lei, ele mostrar que a gente precisa ter um coração novo, um coração transformado. Jeremias capítulo 31 fala dessa nova aliança, que Jesus fala que ele quer imprimir no nosso coração, na nossa mente, a lei de Deus. E também em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, fala que é justamente essa nova aliança, arrancar o nosso coração de pedra e colocar dentro um coração de carne, do qual possa entender perfeitamente aquilo que Deus estabeleceu na palavra dele. Olha só, apesar de todas as verdades maravilhosas e animadoras contidas no livro de Hebreus, há também uma série de advertências que atingem o clímax no capítulo 10 e 12. Quais são? Essas seções têm pelo menos dois elementos em comum. Primeiro, olha só, todas elas comparam a geração de Moisés com os eleitos de Hebreus. Todas elas comparam a geração de Moisés com os eleitos de Hebreus. Em segundo lugar, nos exorta a desenvolver a fé. Olha só, a geração de Moisés foi aquela que viu todos os milagres extraordinários, sinais e maravilhas, libertação do Egito, e quando chegou na terra prometida, não foi capaz de confiar em Deus. Viram todos aqueles milagres e tudo mais. Mas, muitas vezes, a gente, quando pega esse texto, a gente fala, como é que aquele povo, eles viram aquilo acontecendo, eles viram as maravilhas surgindo, eles viram o poder de Deus descendo ali, eles foram alimentados porque eles foram rebeldes. Tem uma coisa, Paulo diz que nós, como geração do deserto, estamos na fronteira da terra prometida. Hebreus capítulo 10, versículo 37 a 39. Agora, olha só. No entanto, nossos privilégios e responsabilidades são muito maiores. Por quê?
Olha só, não ouvimos Deus falar no Monte Sinai, mas recebemos, por meio das Escrituras, uma revelação muito maior de Deus no Monte Sião. O próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Aquela geração, aqueles homens também, aqueles profetas que estavam ali com o povo de Israel, eles almejavam se encontrar com Jesus, ter visto aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás com Jesus Cristo. E nós temos o privilégio de ouvir da boca de Paulo e dos outros profetas que ele veio ali no monte, ele se entregou por cada um de nós, ele se entregou, ele se sacrificou, ou seja, tudo aquilo que o antigo Israel almejava ver e foram mostrados para ele através de símbolo, nós temos a realidade, aconteceu, é verdadeiro. O que precisamos fazer? Devemos acreditar, colocar os nossos olhos somente em Jesus. E João capítulo 14, versículo 6 fala assim, e o próprio Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Existe um único mediador entre Deus e os homens, e esse ser se chama Jesus Cristo. Nenhuma outra pessoa aqui na terra, por mais que ele tenha feito a maior bondade do mundo, por mais que ele tenha feito alguns milagres, ele é capaz de ser um mediador entre Deus e os homens, porque todo aquele que morre, eles vão para o pó da terra. Mas Jesus Cristo, ele ressuscitou, e hoje temos a esperança de crer e orar sempre em nome dele, pedindo as bênçãos sobre nossas vidas. Que Deus possa abençoar vocês nessa manhã, e eu convido vocês a orar nesse momento. Senhor Deus e eterno Pai, te agradecemos por essa mensagem, que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração, em nome de Jesus. Amém.